Pessoal, uma das maiores potências mundiais, onde a gente tem por base econômica o próprio Estados Unidos, está com uma inflação de 7%. A taxa de emprego lá está totalmente baixa, existem muitos empregos para poucas pessoas querendo entrar nesses empregos. A gente tem também, somado a isso tudo, né, não basta ter inflação, não basta ter poucas pessoas no mercado de trabalho, a gente tem um recorde na alta histórica em endividamento público mundial. Pessoal, para vocês terem uma ideia, eu estou falando de quase 250 trilhões de dívidas públicas de dólares do mundo inteiro. Pessoal, isso é quase que 2 vezes o nosso Brasil, é mais que 20 Petrobras juntos aí somado em valor de mercado, é muita grana. A gente pode estar vivendo sim numa bolha. Eu quero comentar sobre essa teoria nesse vídeo. E se você já ficou curioso e quer saber mais, assista esse vídeo até o final, se inscreve no canal, deixe seu like, corre aqui embaixo na descrição, acesse o nosso grupo do Telegram, acesse a plataforma de stream que a gente vai começar a streamar lá, a ShareVision, acessa o link da plataforma da Atani, uma parceira aqui do canal, aonde a gente consegue estar realizando as nossas análises gráficas com precisão, com vários indicadores gratuitos, é muito bacana, corre aqui na descrição, não fique de fora. Fora que eu vou ter mais uma bomba pra vocês, hein, galera, nesse vídeo, olha, a gente vai começar a realizar reuniões semanais, reuniões diárias com vocês lá no grupo do Telegram. Se você quiser ver um conteúdo específico na Trading Center, acesse o grupo do Telegram, entra lá nas reuniões, vai ser às 7 horas da noite, vai ser quase que 1 hora de reunião por vocês, a gente vai ficar trocando ideia, vamos ter um bate-papo legal, e quaisquer dúvidas, quaisquer ideias que tiverem para a gente gravar vídeos aqui, a gente vai estar cogitando hipóteses lá, a gente discute isso na reunião, beleza? Então você está convidado, acessa o link na descrição aqui e entra no nosso grupo do Telegram e não deixe de participar das reuniões diárias, beleza? E eu já falei demais, né, pessoal? Bora lá pro vídeo então, como é de costume aqui no canal da Trading Center, editor, puxa a vinheta. Pessoal, é fato que em 2020 a gente observou o maior aumento da dívida em um ano desde a Segunda Guerra Mundial. E com essa dívida global subindo bastante, quase que, como eu falei pra vocês, 226 trilhões, a gente tem um detalhe, né, um recorde aí que desde a Segunda Guerra Mundial a gente não via em um ano essa dívida subir tanto. E a gente viu um mundo que foi atingido por uma crise global de saúde em uma profunda recessão. Eu tô falando daquela doença, eu não posso falar o nome em vídeo, mas você já sabe, essa doença que causou essa pandemia toda. Sim, isso tem muita influência na economia do global, principalmente quando se referindo a dívidas públicas. E galera, essa dívida ela já estava elevada ao entrar na crise, mas agora quando os governos, né, eles entram nessa onda de aumentar essa dívida, provavelmente a gente pode ter níveis muito superiores a 226 trilhões, porque a gente sabe que essa inflação está aumentando muito, essas mutações de vírus só está cada vez mais crescente, então o cenário que a gente está vivendo economicamente falando do mundial é extremamente caótico, como eu falei pra vocês, porque a gente tem muitas vagas de emprego e poucas pessoas querendo trabalhar, tá causando uma certa incompatibilidade dessas pessoas com essas vagas. A gente tem, se você não sabe, lá nos Estados Unidos a gente teve sim uma remuneração entre aspas, né, pessoal, durante esse período de pandemia, durante essa crise, as pessoas estavam recebendo do governo pra ficar em casa, foi por exemplo, tipo o auxílio emergencial que a gente teve aqui no Brasil, e isso sim causa um certo desbalanceamento, tanto na inflação, como também no mercado de trabalho. A gente tem mais pessoas recebendo, a gente tem pessoas ganhando mais sem trabalhar menos, automaticamente essas pessoas vão procurar empregos que ganham mais, ou até mesmo empregos que possuem um melhor benefício, sendo que ela já está ganhando, ou seja, essas pessoas elas não vão ser tão exigentes, elas não vão ser tão dependentes em si do trabalho. Somado a isso também, a gente tem propriamente dito o desemprego das mães. Você duvido que você tinha parado para pensar nisso, né? Mas muitas mulheres deixaram os seus empregos, por quê? Porque fechou creche, fechou escola, a criançada veio estudar em casa, e não é toda mãe, vocês provavelmente já sabem disso, que não é toda mãe que tem a disponibilidade de contratar uma empregada, que tem disponibilidade de contratar uma educadora infantil para ficar aqui dentro de casa com ele, e isso causou uma taxa de desemprego enorme quando a gente está falando de mães. Então é mais um problema para afetar o mercado de trabalho. E a gente sabe que esse mercado de trabalho ele tem total correlação com a inflação, tem total correlação com essa taxa de juros que tá para ser aumentada aí, tem total correlação com as ações, com as empresas, porque querendo ou não, tudo isso, esses ciclos
sem fim sempre vai chegar na mesma pessoa, o trabalhador comum que paga os seus impostos. O ciclo sempre vai terminar nele. Então, esse mercado de trabalho, ele é basicamente o cerne de toda a economia. Tudo vem do trabalhador e é a pessoa que é mais explorada. Olha que caótico, né, pessoal? Agora, vocês estão vendo aqui na tela um gráfico que possui cerca de 50 anos aqui dessa histórica dessa dívida global, e a gente está vendo que nesses últimos 50 anos nunca tivemos um aumento tão grande. Desde a Segunda Guerra Mundial a gente nunca viu as dívidas públicas, principalmente falando do governo, né? A dívida pública mesmo, não é a privada, subiu bastante, subiu mais de 20% em apenas um ano. Isso é muito, como eu falei para vocês, é 226 trilhões de dólares, é quase 2 vezes o Brasil, pessoal, é muita coisa. E somado isso tudo, essa dívida histórica que está em trilhões, a inflação nos Estados Unidos que está chegando a 7%, o que a gente tem? Um acarretamento no valores de combustível, um acarretamento no valores de energia, alimentos, e é isso que você está vendo aqui na tela. Perceba que nos Estados Unidos a gente tem inflação chegando bem no alto, a energia, a comida e outras coisas subindo bastante, o preço em si de tudo fica mais caro, o custo para se viver fica mais caro, mas com um grande detalhe, não é só o custo que aumenta, é o poder de compra da moeda, no caso o dólar, ele cai por conta da inflação. E é justamente esse é o bicho de 7 cabeças que o Federal Reserve tem para resolver. É esse que é o bendito bicho de 7 cabeças. É o poder de compra do dólar que está caindo perante aos produtos. A inflação, ela causa esse efeito, e é por isso que a gente está vendo que eles estão tendo extrema dificuldade. Porque inicialmente eles pensaram que essa inflação poderia ser transitória, mas depois de fato foi se comprovado que essa inflação ela não é transitória de jeito nenhum e ela não vai se abaixar sozinha. Então a gente tem que tomar cuidado, prestar atenção no que eles vão decidir, porque isso sim causa impacto tanto no mercado financeiro, como no mercado de criptoativos, como até mesmo no nosso país, Brasil. Como eu falei para vocês, que essa escassez de trabalhadores para as vagas de emprego que estão no mercado, o que ela implica? Ela implica no crescimento econômico do país. Estados Unidos é o país mais expansionista que a gente tem de exemplo, e com isso, com essa, vamos dizer assim, nessa escassez de trabalhadores, isso causa uma redução nessa expansão. Isso pode ser muito drástico, porque isso contribui mais ainda para a inflação e, consequentemente, o poder da moeda cai cada vez mais. E para finalizar, um último contribuinte para que o expansionismo dos Estados Unidos, o expansionismo global acabe reduzindo durante a pandemia, é a retirada de trabalhadores mais velhos do mercado. Você provavelmente não tinha pensado nisso, né, jovem Gafelton? E olha esse gráfico desde 2015. Ele basicamente é uma representatividade das pessoas com 55 anos ou mais, o que representou uma cerca de 35% da diferença de emprego em relação aos níveis de pré-pandemia e ambas economias. Lógico que não está claro quantos deles que se aposentaram ou se demitiram por eventualmente retornar à força de trabalho. A gente vê que esse vírus, essa pandemia foi muito prejudicial, principalmente para as pessoas de 55 a 74 anos, pessoal. Desde 2015 até 2021 a gente está vendo essa queda decrescente. Quando veio essa pandemia aumentou mais ainda, porque até que faz sentido, né, pessoal? As pessoas não querem se arriscar tanto, as pessoas não querem correr esse risco de morte que essa doença maldita traz pra gente. Falando um pouco sobre as cicatrizes que a pandemia pode deixar na gente, pode deixar na economia, a gente tá falando em um conjunto da incompatibilidade das pessoas com os trabalhos, com as vagas oferecidas, a própria retirada das mães do mercado de trabalho, a retirada dos trabalhos mais velhos, ou seja, da grande força de trabalho, podem representar cerca de 70% da coluna de emprego nos Estados Unidos, pessoal. Isso em comparação com os níveis de pré-pandemia. Bem, olha pra você ver que interessante esse fato. No Reino Unido não houve cessão de mulheres, mas cerca de 10% da lacuna de emprego ela pode ser atribuída à incompatibilidade e 35% à retirada dos trabalhadores mais velhos da força do trabalho, pessoal. Isso no Reino Unido. Como eu falei para vocês, depois do crash da pandemia, né, depois que aumentou bastante o número de casos, esses números só aumentaram. A taxa de desemprego em si aumentou bastante, a retirada das mulheres no mercado de trabalho aumentou bastante, fazendo com que cause mais escassez. Isso tudo contribui diretamente para quê? Para a inflação. Isso reduz o poder de compra da moeda. E o que o bendito Federal Reserve está fazendo? No momento, ele deixou de tomar a decisão agora, que no caso foi esse mês,
e adiou para março. Então a gente tem que aguardar até março, vamos ver se eles vão sim aumentar a taxa de juros como estão falando para tentar controlar essa inflação. Vamos ver se vai ter algum corte no que se refere ao quantitative easing, vamos ver se eles vão reduzir essa política expansionista. Eles pretendem sim, eles já anunciaram que pretendem entrar com uma política mais contracionista, né, desestimulando o mercado. Eles, para quem não sabe, o FID estava investindo mais de 120 bilhões em títulos públicos todo mês, fazendo com que o mercado ficasse bastante inflado para simplesmente maquiar a coisa toda, maquiar essa inflação. Mas a gente sabe que isso é impossível a longo prazo. Uma hora a bolha estoura, uma hora a marretada vem e a gente pode estar começando a enxergar isso um pouco mais claro. Então, você que está investindo no mercado de criptoativos, não tô falando que é para você vender, não tô falando isso. Eu não tô falando que tudo vai estourar, que é o fim do mundo, a gente vai viver o que a gente viveu em 2008, não tô falando isso, pessoal. A gente tá em outros tempos, estamos em 2022, o mercado é outro, o mercado DeFi é outro, o mercado de ações é totalmente diferente, a gente tem muito mais investidores, muito mais pessoas entusiasmadas com esse tipo de mercado. Eu não tô falando que a gente vai viver uma crise, uma bolha que vai estourar, eu tô falando dessa teoria e que faz sim muito sentido e, na minha opinião, quanto mais tempo o FID ou as pessoas que estejam por trás disso tudo demorarem para tomar uma decisão, demorarem para fazer assim, cara, bora bater o martelo e a partir de agora vai ser uma medida contracionista, vamos desestimular tudo para baixar, senão só vai piorar. Eu acredito que a bolha pode estourar sim, pessoal. Então tomem cuidado, procurem se estudar. As cicatrizes pós-pandemia pode ser muito maléfica. A gente não vive, normalmente eu pelo menos não vivi, não vivo isso, pessoal, mas acredito que muitas pessoas vivem, que é as crianças, os estudos da criança. Você já pensou nesses países mais carentes, nessas cidades mais carentes, o quão é importante a criança ter um ensino nas escolas, quão isso pode ser maléfico, faltar 2 anos de uma escola, faltar um ano, não ter um ensino de qualidade, o quão isso pode ser maléfico para nossa economia futuramente, porque a gente sabe que quem vai ser o nosso presidente, que quem vai ser o nosso governador no futuro são nossas crianças de hoje. Então sim, a gente tem que educá-las da melhor forma possível, e essa escassez do ensino, essa escassez do mercado de trabalho, essa escassez de vários outros fatores que aí estão afetando a economia pode sim ser muito prejudicial para o futuro. Essa pandemia com certeza nos deixou rastros, nos deixou cicatrizes, na minha opinião, incuráveis. A gente nunca vai esquecer esse período de 2019 até o momento, a gente não sabe até quando que isso vai se estender. Acredito sim que isso nos deixou muitas cicatrizes, espero que a gente tenha aprendido com isso, que investir em título público de uma forma expansionista e sem freio nenhum, sem nenhuma regulamentação, na minha opinião, é apenas burrice, porque uma hora estoura, como pode vir estar acontecendo aqui nos próximos meses ou até mesmo nos próximos anos. Lógico que eu não tenho como prever isso certinho, porém a gente tem essa ideia de que isso está acontecendo, beleza? E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Se eu te acrescentei algum conteúdo, escreve aqui nos comentários. Se você acha que eu falei alguma coisa errada, escreve também nos comentários que eu vou responder, beleza? Então era um forte abraço, valeu, falou, é nóis! Vamos lá, vai.